Olá, começa agora o programa TCU em Ação. Na edição deste mês, você vai conhecer a nova ministra do TCU, saber mais sobre a segurança nuclear e radiológica, saber como ajudar o tribunal a fiscalizar os recursos públicos e muito mais. Posse da nova ministra. Após a eleição no Congresso, Ana Arraes assume a vaga no Tribunal de Contas da União. Novo sistema. Ferramenta facilita o atendimento ao cidadão. Febre aftosa. TCU vai fiscalizar programa de combate à doença no Mercosul. Com a aposentadoria do ministro Ubiratã Aguiar em agosto deste ano, a Câmara dos Deputados fez uma eleição para escolher um sucessor. Com 222 votos, a deputada Ana Arraes venceu a disputa para ocupar a vaga. A nova ministra foi nomeada por decreto presidencial no dia 29 de setembro e, no fim de outubro, ela tomou posse. Ana Arraes será a segunda mulher a assumir o cargo no Tribunal de Contas da União. Após 16 anos, uma mulher voltou a ocupar vaga na composição de ministros do Tribunal de Contas da União. A deputada federal Ana Arraes foi eleita pela Câmara dos Deputados com 222 votos. Ela disputava a vaga com outros 7 concorrentes. A cerimônia de posse ocorreu no dia 26 de outubro, na sede do TCU em Brasília. A nova ministra salientou que irá zelar pela correta aplicação dos recursos públicos. Digo sem assombros, serei implacável no combate à improbidade e ao crime. Não há democracia sem controle. Controle e transparência são as duas pernas do Estado democrático de direito, para não dizer sua alma, sua essência. Controle sempre, mas permitam-me, senhores ministros, um controle inteligente, voltado a que o Estado brasileiro cumpra o seu papel de servir à sociedade, ofertando serviços públicos de qualidade. Ana Arraes, que é advogada, vai substituir o ministro Ubiratã Aguiar, que se aposentou em agosto. A nova ministra tem longa trajetória política. Estava em seu segundo mandato como deputada federal, foi titular da Comissão de Defesa do Consumidor e líder do bloco PSB, PTB e PCdoB. É filha do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, e é mãe do atual governador do estado, Eduardo Campos. Antes de Ana Arraes, a baiana Elvia Lordelo Castelo Branco ocupou o cargo de ministra do TCU. Formada em Ciências Jurídicas e Sociais, ela foi procuradora-geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal durante 26 anos. Nomeada para o TCU em 1987, ela exerceu a presidência da casa em 1994 e se aposentou no ano seguinte. A presidente da República, Dilma Rousseff, marcou presença durante a cerimônia de posse, além de outras autoridades. O presidente do TCU destacou a chegada de uma nova ministra para compor o plenário do TCU e fortalecer a atuação do tribunal. A própria ministra tem uma bagagem extraordinária, uma experiência muito importante, vai contribuir para que nós possamos continuar com nossa trajetória. O tribunal tem se modernizado, tem estabelecido uma ideia de controle preventivo. A ministra percebeu isso, o discurso dela fez menção a essa importante vertente do nosso controle. Todos nós, cidadãos, temos um papel importante no controle dos gastos públicos. Em muitas ocasiões, uma simples denúncia de irregularidade pode gerar um processo e até mesmo punição para quem faz mau uso do dinheiro público. Para facilitar esse contato com a sociedade, o TCU disponibiliza um canal direto, a ouvidoria, que já recebeu mais de 30 mil manifestações desde 2004. E para melhorar o atendimento ao cidadão, o tribunal implementou um novo sistema de atendimento. Zelar pela correta aplicação dos recursos públicos federais é a principal missão do Tribunal de Contas da União. Embora esteja presente em todos os estados brasileiros, o TCU conta com o apoio de um importante agente fiscalizador, o cidadão. Quando utilizamos serviços públicos como transporte, educação, segurança, saneamento, saúde, nós podemos avaliar pessoalmente se o dinheiro dos nossos impostos está sendo devidamente aplicado. Veja um exemplo bem simples: uma quadra poliesportiva que não foi construída.
a merenda escolar que está em falta ou até mesmo uma pista de má qualidade. E se você não sabe como denunciar, aí vai uma dica importante. Basta entrar em contato com a ouvidoria do TCU. Desde quando foi criada, em 2004, a ouvidoria já recebeu mais de 30 mil denúncias, orientações, críticas e elogios. Depois de uma análise dos auditores, já foram instaurados quase 2 mil processos para apuração. Mas esses números podem subir mais se houver maior participação da sociedade. É o que destaca o presidente do tribunal, ministro Benjamin Zimmer. O controle social pressupõe que o cidadão esteja capacitado para acionar a máquina controladora do Estado. E por isso essa máquina controladora, e o TCU faz parte dela, ela tem que disponibilizar ao cidadão mecanismos confortáveis para que ele possa interagir com o controle externo. Pensando nisso, o TCU criou um novo sistema eletrônico para a sua ouvidoria, para facilitar ainda mais esse contato com o cidadão. Agora, o atendimento é mais fácil e bem mais rápido, pois as denúncias e sugestões podem ser feitas pela internet, em poucos minutos. Além disso, agora está mais fácil enviar fotos, vídeos ou documentos para auxiliar no trabalho dos auditores do TCU. O novo sistema também agilizou o tratamento interno das demandas do cidadão, o que possibilita a prestação de um melhor serviço para a sociedade. O grande benefício é que esse novo sistema é um sistema muito mais robusto e em plataforma web. Então ele propicia arquivamentos de até 5 megabytes de imagens e áudio, né? E então facilita para o cidadão oferecer denúncias e comunicações de irregularidade, anexando esses arquivos, né? Além da agilidade com que o sistema agora vai operar. Um detalhe, os dados de quem faz a manifestação são mantidos em sigilo e o cidadão sempre receberá uma resposta. Para conhecer a ouvidoria e fazer denúncias, tirar dúvidas ou mesmo pedir informações, acesse www.tcu.gov.br. Você também pode ligar gratuitamente para 0800 644 1500. No próximo bloco, TCU realiza seminário para discutir segurança nuclear e radiológica no país. E ainda, a auditoria do tribunal constata deficiências na integração de programas, planos e políticas para prevenir e combater as queimadas e incêndios florestais. A gente volta. Não saia daí. O grande número de queimadas e incêndios florestais preocupa o país. Só em 2010, quase 30% das unidades de conservação federais foram destruídas pelo fogo. Por isso, o TCU realizou auditorias para verificar as principais causas que levam o Brasil a esse quadro crítico. O tribunal encontrou falhas e determinou correções. De acordo com a auditoria do TCU, as atividades ligadas à agricultura e à pecuária na região amazônica e no centro-oeste são as principais causas do desmatamento e das queimadas. Em muitos locais, agricultores e pecuaristas utilizam o fogo para preparar o solo, por ser economicamente mais barato e prático. A legislação ambiental brasileira não proíbe a prática de queimadas, desde que sejam controladas, mas o resultado pode ser desastroso. A situação foge do controle devido ao tempo seco e o vento, e as queimadas e incêndios florestais prejudicam a biodiversidade e a saúde humana. Para esses engenheiros florestais, os efeitos a longo prazo são alarmantes. Se continuar assim, a gente vai ter uma perda grande, com certeza, né? De espécies de fauna, de espécies de flora e algumas que às vezes estão ameaçadas de extinção. Esse é o problema maior, né? Nós, quando pensamos na questão dos incêndios florestais, nós temos que pensar em 3 níveis. Primeiro, num processo de prevenção, ou seja, para que evitar medidas para evitar que ele ocorra. A segunda fase, um ponto fundamental é ter infraestrutura para se detectá-lo de forma imediata, para evitar que ele aumente, porque
assim nós evitaríamos que perder o controle sobre isso. Evidentemente, nós precisamos de profissionais, né, estruturas administrativas, sensibilidade política, quer dizer, então está nos faltando essas ações para evitar, que não são coisas da natureza, são coisas causadas em grande parte pelo homem. Até outubro deste ano, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou 104.616 focos de queimadas no Brasil. Alagoas, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Amapá, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe foram os estados onde os números de queimadas tiveram aumento em relação ao mesmo período do ano passado. A região Centro-Oeste foi a mais atingida. O coordenador do Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o Previfogo, explica que o Centro Integrado de Multiagência Operacional, que envolve IBAMA, Instituto Chico Mendes, Polícias Federal e Rodoviária, Exército e Bombeiros, tenta amenizar e dar uma resposta imediata aos focos de incêndio. Ele reconhece que o número de funcionários é insuficiente diante do território brasileiro. A gente teve êxito na maioria dos combates. É evidentemente que a quantidade de pessoas envolvidas aí no combate é menos do que o necessário, né? Porque hoje a gente tem um Brasil, né, que tem muito uso do fogo, e o Brasil, né, ele é continental, então fica muito complicado de você saber aonde vai ser o incidente e a intensidade desse incidente. A falta de pessoal nessa área não é novidade para o Tribunal de Contas da União. Além dessa deficiência, o TCU constatou em auditoria a falta de integração de políticas, planos e programas de governo para a prevenção e o combate às queimadas e incêndios florestais. O relatório apontou ainda que 75% das unidades de conservação de uso sustentável e de proteção integral não possuem plano de manejo. Também não há indicadores oficiais de áreas queimadas no país, o que não permite uma avaliação mais aprofundada do problema. Diante deste quadro, o TCU fez uma série de recomendações aos órgãos envolvidos. O TCU propõe que haja uma maior articulação entre os órgãos governamentais nos 3 níveis de poder, no governo federal, nos governos estaduais e também nos municípios, para que essas políticas públicas possam ter uma maior eficácia. O TCU recomenda também que se faça cada vez mais campanhas institucionais, com responsabilidade às vezes do IBAMA, com responsabilidade de outros órgãos, para que possamos não só tratar melhor o meio ambiente no Brasil, mas acima de tudo fazer com que essas queimadas não se ampliem a cada ano, como vem acontecendo. O tribunal recomendou ainda que o Ministério da Educação inclua no currículo do ensino regular a disciplina sobre educação ambiental. O MEC informou que coordena o Programa Nacional de Educação Ambiental, em que são desenvolvidas formas para despertar a conscientização sobre o meio ambiente e a cultura de sustentabilidade, desde a creche até o ensino superior. Nós estamos com um grande projeto para a área de educação ambiental, centrado na ideia de escolas sustentáveis, ou seja, a gente poder pensar de que forma, a partir da unidade escolar, a gente estimule o desenvolvimento de uma cultura da sustentabilidade e faça isso pensando como a gente discute a questão do currículo, como a gente discute o processo de gestão e como a gente discute também o próprio espaço físico da escola, no sentido de fazer com que a unidade escolar ajude a construir também uma sociedade que seja uma sociedade de direitos e, ao mesmo tempo, ambientalmente justa e sustentável. O TCU vai monitorar os órgãos responsáveis para verificar se as ações estão mesmo sendo implementadas. O Tribunal de Contas da União, além de fiscalizar os recursos públicos federais, também tem a missão de contribuir para a melhoria da administração pública. Por isso, o TCU realizou, no início de outubro, um seminário sobre segurança nuclear e radiológica no Rio de Janeiro. O evento serviu como troca de experiências e informações sobre a atuação das entidades que integram o Programa Nacional de Atividades Nucleares. Seja na medicina para tratamentos contra o câncer ou exames de raio-x, na indústria farmacêutica, na agricultura, no meio ambiente ou na geração de luz, o uso de materiais nucleares e radiológicos é mais comum do que imaginamos. Mas é claro que a utilização desses exige cuidados rigorosos. No Brasil, quem faz o planejamento, orientação, supervisão, fiscalização e estabelece regras em radioproteção e segurança nuclear é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEM,
órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. A comissão desenvolveu o Programa Nacional de Atividades Nucleares, que também envolve outras entidades na produção e fiscalização do setor. O Tribunal de Contas da União tem fiscalizado de perto as ações dos órgãos públicos envolvidos no gerenciamento do Programa Nuclear Brasileiro, não só pelos altos investimentos realizados no setor, mas também pelo impacto que essas atividades podem causar na sociedade. Por isso, desde 2007, o TCU tem realizado auditorias na área. Na época, o TCU verificou a existência de alguns problemas. O mais grave deles era a carência de pessoal na Comissão Nacional de Energia Nuclear. Havia falhas também no licenciamento radiológico e na estrutura administrativa. Além disso, os planos de emergência não contemplavam a distribuição de iodeto de potássio para a população mais próxima. As pastilhas ajudam a evitar a contaminação radioativa em caso de acidente nuclear. Este ano, o TCU realizou um monitoramento e identificou que muitos dos problemas foram resolvidos depois das recomendações e determinações feitas pelo tribunal em 2009. E para aprofundar as discussões sobre o tema, o TCU realizou um seminário sobre segurança nuclear e radiológica no Rio de Janeiro, com diversas entidades envolvidas. O ministro substituto, Augusto Scherman, elogiou a qualidade geral dos serviços prestados pela CENEM e o empenho e seriedade em avançar nos pontos onde o TCU considerou que havia espaço para melhorias. O TCU identificou que hoje o maior risco que existe para essa questão de segurança nuclear e radiológica é a idade média elevada dos profissionais que atuam na fiscalização. O TCU identificou que até 2014, cerca de 43% do quadro de pessoal da Comissão Nacional de Energia Nuclear vai estar apta a se aposentar. Isso significa 1.186 servidores num quadro de aproximadamente 2.700. Então, o tribunal entende que é necessário tomar desde já providências no sentido de começar a recompor esse quadro e treinar esse pessoal novo que está chegando, aproveitando a experiência dessas pessoas que já trabalham na área há muito tempo, nessa qualificação desses novos que vão chegar. O secretário do TCU no Rio de Janeiro, que acompanha as fiscalizações no setor, lembra que a Comissão Nacional de Energia Nuclear ainda acumula algumas funções, o que também deve ser corrigido. Dos pontos que foram abordados nesses trabalhos de fiscalização recente realizados pelo TCU e que foi objeto de recomendações e determinações do tribunal, às entidades envolvidas, é que houvesse a segregação de funções em algumas entidades que acumulam atividades de fiscalização e regulação e, ao mesmo tempo, de pesquisa, utilizando reatores nucleares. Representantes dos órgãos envolvidos na produção nuclear participaram do evento e explicaram o papel de cada entidade na garantia da segurança nuclear e radiológica. Eles afirmaram que existe um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que cria uma agência reguladora no setor. Minha visão é que essa agência venha a licenciar e a fiscalizar todas as instalações nucleares do país. E também comentaram sobre o licenciamento e controle na estrutura radiológica. Então, eles já passaram com a Angra 3 pelo processo de licença de construção, agora essa usina terá que ser construída e aí levará algum tempo, né? E depois, então, ela passará pelas outras etapas do processo de licenciamento. A seguir, TCU vai iniciar a auditoria no Programa de Ação Mercosul Livre da Febre Aftosa. A febre aftosa é uma das doenças que mais causa prejuízos a criadores de gado de todo o mundo. Quando um surto da doença é identificado, todo o país é afetado pela queda da produção e exportação de carne. Foi o que aconteceu com o Paraguai em setembro deste ano. E para melhorar o controle sobre a doença e evitar que outros países do Mercosul sejam atingidos, o Tribunal de Contas da União vai coordenar uma auditoria no Programa Mercosul Livre da Febre Aftosa.
O Brasil é o segundo maior exportador de carne bovina do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O rebanho brasileiro soma mais de 200 milhões de cabeças de gado. Por isso, o país tem se empenhado em evitar a febre aftosa no território nacional. A aftose é uma doença extremamente contagiosa, que ataca animais como bois, porcos e cabras. Quando a doença atinge um rebanho, os prejuízos são enormes. Os animais perdem peso, diminuem a produção de leite, param de crescer e têm dificuldades de reprodução. Por ser uma doença extremamente contagiosa, os rebanhos contaminados costumam ser abatidos para evitar a transmissão do vírus a outras criações. As propriedades com animais doentes são interditadas e as exportações de carne e materiais derivados são suspensas. A possibilidade de contaminação do rebanho deixou seu Jorge preocupado quando soube do surgimento de um foco de aftosa no Paraguai em setembro deste ano. O pecuarista cria, recria e engorda gado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a apenas 324 quilômetros da fronteira com o Paraguai. Esta é a única fonte de renda que ele tem. Dá uma insegurança porque você não sabe a dimensão do assunto, você não sabe realmente. Porque quando lança-se uma notícia em nível estadual e passa a ser federal, e você não sabe a dimensão dessa notícia. Foi o que aconteceu. Acontece um acidente, você não sabe que tamanho é esse acidente. Quem também ficou apreensivo com o foco da doença no Paraguai foram os trabalhadores dos confinamentos, áreas restritas onde os animais ficam presos, aguardando o abate. Só neste espaço, também na capital sul-mato-grossense, são 17 mil cabeças de gado. Houve uma preocupação em relação a esse foco de febre aftosa, justamente porque a gente tem uma concentração muito grande de animais aqui no confinamento. Segundo dados da Associação Rural do Paraguai, desde a confirmação do foco de aftosa, foram abatidas 819 cabeças de gado de uma fazenda no departamento de São Pedro. No entanto, a doença foi detectada em apenas 13 animais. Logo quando surgiu o foco, o Brasil suspendeu a importação de carne paraguaia, que era de aproximadamente 1.800 toneladas por mês. A estimativa de perda no Paraguai gira em torno de 350 a 450 milhões de reais. No ano que vem, os números podem chegar a 600 milhões. O último registro da doença no Brasil foi em 2006, justamente na divisa com o Paraguai, em Mato Grosso do Sul. Os prejuízos na época ultrapassaram R$1 bilhão. Para que o episódio não se repita, desde o surgimento do foco no Paraguai, foram adotadas diversas medidas de segurança na região de fronteira. Estamos com 23 postos do Exército na fronteira, temos unidade volante da IAGO, que é um órgão estadual de defesa agropecuária, temos colegas do Ministério da Agricultura também em atividade, temos o GOV, que é o Grupo de Operações de Fronteira do Estado, de certa forma que podemos assegurar que a fronteira está um momento tranquilo. Outra ação de prevenção adotada todo ano é a vacinação do rebanho contra a doença, que começou no dia 1º de novembro. Neste confinamento, a imunização será feita o quanto antes. Estamos preparando o manejo de 17 mil cabeças para a gente fazer essa vacinação na nossa primeira quinzena de novembro. Uma prevenção mesmo? Isso, uma prevenção. E só com a vacinação já fica tudo resolvido, né? Isso, com certeza. A gente fica despreocupado em relação à aftosa. Com a intenção de erradicar a febre aftosa nos países do Mercosul, foi desenvolvido em 2007 o PAMA, Programa de Ação Mercosul Livre de Febre Aftosa, que é financiado pelo FOSEM, Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. O programa também pretende contribuir para a reestruturação e funcionamento de um sistema de atenção veterinária no Mercosul, além de impulsionar a inserção da pecuária dos países membros no mercado internacional. Em setembro, o TCU realizou um seminário para planejar e reunir subsídios para a execução de uma auditoria coordenada no programa. Nós organizamos esse seminário para poder estabelecer um planejamento e estabelecer uma matriz para que possamos trabalhar em conjunto em todos os países. Ou seja, o que aconteceu recentemente no Paraguai mostra de que os recursos foram liberados, mas não estão sendo aplicados de forma correta, porque o que aconteceu no Paraguai pode prejudicar toda a região do Mercosul.
A auditoria está a cargo do Tribunal de Contas da União, com a participação das entidades fiscalizadoras superiores da Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. O TCU tem uma estrutura em relação aos demais países superior, no sentido de termos um número de funcionários qualificados e que têm especializações em várias áreas. Como nós entramos com grande parte desses recursos, é necessário que a gente avalie para ver se os recursos que estão sendo liberados pelo Executivo estão sendo bem aplicados. Esse é o ponto fundamental. Enquanto isso, o presidente do Fórum Permanente de Pecuária de Corte da Confederação Nacional de Agricultura tranquiliza a população e ainda dá alguns conselhos aos produtores. A cobertura vacinal do rebanho brasileiro, ela tem sido percentualmente muito acima dos níveis de exigência dos organismos internacionais. Por exemplo, a aftosa, os organismos internacionais sinalizam em torno de 85% de cobertura vacinal. Os estados produtores brasileiros, e Mato Grosso do Sul é um deles, tem tido índice acima de 99%, 98%, né? O TCU em Ação fica por aqui. Envie sugestões de reportagens para o e-mail tv@tcu.gov.br. A gente volta a se encontrar na próxima edição. Até lá!